Rose, iniciando o programa de hoje, vamos falar com o professor de neuroeconomia, Leonel Caran, Carmen. É verdade. Seja bem-vindo. Eu agradeço o convite e me sinto muito à vontade aqui para fazer uma conversa informal. Muito bom, é que a gente, quando nós convidamos o professor Leonel, que é doutor em economia, né, Rose, a gente ficou pensando assim, como é que uma pessoa que tem tantos conhecimentos e é professora e dá tantas aulas sobre neuroeconomia, falando de negócios, de coisa, como a gente queria falar no nosso programa, que é um programa totalmente light, onde a gente fala de amor, de sentimento, de coisas boas, trazer o doutor Leonel aqui para falar com a gente. Então ele nos disse assim, nós falamos de sentimentos, porque ninguém faz nada certo, ninguém faz nada de bom se não estiver feliz consigo mesmo. É isso, professor? Aliás, a última página do meu livro diz: como é que você sabe que é feliz? É uma pergunta que vem à mente de qualquer pessoa. E né? como a gente sabe? Isso é muito então, bom. Como é que a gente sabe? O público se pergunta, né? Se eu tenho desejos, se eu tenho necessidades na vida, como é que eu sei que posso obtê-las? E isso é neuroeconomia pura. Por quê? Porque toda necessidade é um instinto, e o instinto é suprido por uma competência real de adquirir, de possuir aquilo que a gente deseja. Como é que eu não tenho aquilo que eu preciso? Ué, muda inconscientemente, muda instintivamente, e o próprio cérebro vai fazer com que a criação da realidade ao seu redor se torne favorável a você. Então isso quer dizer que nós podemos estar querendo alguma coisa, não estamos conseguindo e não estamos entendendo que nós queremos mudar. Isso, então o meu trabalho, o nosso trabalho, o trabalho inconsciente quase da própria Carmen Flores é de descobrir. Então, na realidade, eu promovo a descoberta dentro da pessoa. Isto é, se eu não estou tendo o que desejo, rodo no vestibular 10 vezes, me acidento, ou tenho as minhas rendas baixas. Vou fazer a minha carteira de motorista e rodo não sei quantas vezes. Roda no teste. Tem pessoas que dirigem super bem e rodam no teste da carteira de motorista. Então, o que ocorre na área do conhecimento? Na realidade, eu sou professor de conhecimento. A pessoa aprendeu com a lógica de um processo inconsciente de ganho de que dirigir é extremamente dolorido. Mas onde que está instalado isso? Está instalado no inconsciente, no instinto. E esse é o nosso trabalho, descobrir o instintivo daquilo que está falhando. O que seria uma fórmula assim, fácil para quem está em casa de sucesso para a gente encontrar esse caminho? Isso. Aí se pergunta o rapaz, como é que eu vou passar no vestibular? Como é que eu vou ter dinheiro? Basta acessar né, Carmen? Como é que eu vou encontrar o amor da minha vida? É o amor da minha vida. Questões do programa de hoje. Aliás, eu tenho na capa de um dos meus livros a frase: o empresário de sucesso às vezes é um pai desastrado, ou o contrário, um pai muito afetuoso é um desastre nos negócios. Às vezes as coisas não se fecham. Você tem que fazer a pesquisa dentro do processo de lógica inconsciente que está impedindo você de ter aquilo que deseja. As duas coisas, que o ideal, digamos, lógico, todos nós temos nosso ideal que a gente consiga ter sucesso. Então, sempre, às vezes existe sucesso, amor e recurso. Dizem que amor e sucesso não fecham. Mentira. Oba! Mentira. Então, ela perguntou como eu chego lá. Assim, no vestibular, como na vida, o caos é que tem a supremacia. Você precisa navegar no caos com segurança num vestibular. As perguntas foram feitas por outras pessoas. Você vai receber uma carga emocional totalmente caótica e você tem que navegar. Claro que aí ele mudou esse processo. E como se muda o processo caótico dentro da mente? Isso aqui mais ou menos... Isso é que nós queremos saber, o segredinho, assim, o pulo do gato. Aí você faz com que a pessoa relate a 3 possibilidades. Ela sabe o que aconteceu na vida, ela não sabe o que aconteceu, ou ela nem lembra. Ou não quer saber. Ou prefere esquecer, né, vontade, né? É mais do inconsciente que às vezes até nega. Eu gosto muito de negar aquelas coisas que me fizeram sofrer. Eu esqueço, deleto. O bom era transformá-las. Porque o cérebro, na realidade, não deleta, ele deixa de lado. Na hora que ele tem um ganho, por isso se chama neuroeconomia, a minha esposa é psicóloga e eu sou economista. Na realidade, é um casamento de 2 disciplinas que 2 prêmios Nobel em 2002 fizeram a junção no estudo da Bolsa de Valores e descobriram por que na Bolsa de Valores as pessoas sistematicamente erram.
E então ficou muito claro que sistematicamente há ilusões cognitivas, o desconhecimento daquilo que o instinto está aprontando para nós, e as pessoas ficam com essas crenças que fazem perder. Então se criou a tese seguinte: a maioria das pessoas são muito rápidas e afoitas e apressadas em arriscar em circunstâncias que garantam perda. Isso eles descobriram. Eu inverti. As pessoas têm que ser, Carmen e Rose, extremamente apressadas e ansiosas por investir em circunstâncias que garantam ganho. Nós queríamos agradecer a presença do professor Leonel aqui, doutor Leonel, né? Com a gente, falando um pouquinho só de todo esse conhecimento, e as pessoas que estão nos assistindo quiserem, realmente vai estar o telefone e o site. Obrigada, doutor Leonel, obrigada mesmo pela sua presença. Eu sei que teria, assim, uma imensidão de coisas para falar, mas eu acho que dê para a gente conhecer um pouquinho, dar o recado. Então, tá, eu pessoalmente agradeço a oportunidade pelo espaço e vamos voltar. Com certeza, muito obrigada. Superar os traumas e vencer. No próximo bloco, Carmen? No próximo bloco vamos falar de casamento. Como as pessoas que estão solitárias podem conseguir um casamento. Rose, já pensou que legal? Encontrar sua cara à metade. Tem assessoria para isso. Mais ou menos como eu casei a economia com a psicologia. No próximo bloco, então.